Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos fazer o exemplo 2 de máximos e mínimos de uma função. Vamos ler o enunciado do problema, né? Calcular e classificar os pontos críticos desta função, menos x à terceira mais 15x ao quadrado menos 27x mais 4. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é ponto crítico? Ponto crítico são pontos, né? Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Bom, então, para calcular ponto crítico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar a minha função. Então, vamos derivar a minha função. Derivada de x à terceira é 3x², né? Dá o tomo no expoente e tira 1. Então, menos. E a derivada de 15x ao quadrado é 30x. A derivada de 27x é 27. E a derivada de uma constante é zero. Eu teria que escrever mais zero, não preciso escrever, né? Então, essa daqui é a minha primeira derivada. Agora, vamos calcular os pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos onde a primeira derivada é igual a zero. A primeira derivada é essa função aqui, né? Então, eu vou ter que igualar essa função a zero. Olha só, caiu numa equação do segundo grau. Eu posso resolver direto usando Bhaskara, mas olha bem, esses coeficientes são todos múltiplos de 3. Mas como aqui ó, tem esse sinal de menos, eu vou dividir tudo por menos 3 para esse sinal de menos sair dali, ele atrapalha um pouco. Então, eu vou dividir todo mundo por menos 3. Quando eu divido por menos 3, além de dividir por 3, o sinal inverte, né? Então, vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 10x, né? E aqui mais 9. 0 dividido por menos 3 é 0 mesmo, né? Então, vamos resolver esta equação do segundo grau. Bom, para resolver a equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, né? A primeira coisa é calcular o delta. Qual que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC, né?
O B é o coeficiente do x. O coeficiente do x aqui, no caso, é menos 10. Menos 4 vezes ABC. Então, 4 vezes o A vale 1, vezes o C, que vale 9. Menos 10 elevado ao quadrado dá 100, né? 4 vezes 1 vezes 9 são 36. E o valor do delta dá 64, né? Em seguida, para calcular as raízes, nós usamos a fórmula de Bhaskara, né? Menos. Quanto que vale o B? O B vale menos 10, né? O coeficiente do x. O delta vale 64, acabamos de calcular. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. Menos com menos é mais, né? Fica 10 positivo. A raiz de 64 é 8 sobre 2 vezes 1, que é 2, né? A primeira raiz, você usa o sinal de mais, né? Então, 10 mais 8 são 18. 18 dividido por 2 é 9. E a segunda raiz, você usa o sinal de menos, né? 10 menos 8 são 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Primeira derivada igual a zero, resolvendo a equação, achei x igual a 9 e x igual a 1. Então, nós temos dois pontos críticos. Faltou classificar, que eu vou resolver no próximo vídeo, tá certo? Por esse vídeo, agora, eu só vou achar os pontos críticos. Não perca o próximo vídeo, onde eu vou classificar esses pontos críticos, tudo bem? Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!